queridos irmãos, queridas irmãs, essa última frase do Evangelho que acabamos de escutar, no capítulo 12 de São Marcos, versículo 37, é algo que ainda hoje se realiza a cada dia. Quando, dizia o texto, e uma grande multidão o escutava com prazer. Porque até hoje, todos aqueles que se dispõem a escutar a palavra que Jesus dirige, os seus ensinamentos, a meditar sobre a sua vida, experimentam um grandíssimo prazer. Evidentemente, trata-se de um prazer não físico, um prazer espiritual e, portanto, muito mais profundo, muito mais permanente do que qualquer tipo de prazer que esse mundo é capaz de oferecer. Sim, porque Jesus continua nos falando. No Evangelho, nós vimos como ele explicava a própria palavra de Deus, no caso, o Antigo Testamento, para os seus contemporâneos. Encontrava-se no templo e lá começou a explicar-lhes o sentido mais profundo do Salmo 110. O Salmo 110 que afirmava: palavra do Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por debaixo dos teus pés. O Salmo 110, como aliás todos os salmos, os 150 salmos, eram atribuídos a Davi. E, portanto, Jesus usa esse início do Salmo, palavra do Senhor ao meu Senhor, para provar que ele, Jesus, que era o Messias, era muito superior a Davi. Por quê? Porque ao escrever palavra do Senhor ao meu Senhor, o que Davi estava dizendo era palavra do Senhor, ou seja, palavra de Deus, que é o Senhor do céu e da terra, ao meu Senhor, ou seja, ao Messias, ao Salvador. Senta-te à minha direita. Era uma profecia daquilo que aconteceria quando Jesus fosse elevado aos céus. E, portanto, Davi, que era considerado o maior rei que Israel jamais tivera, se ele chamava ao Messias futuro, que era Jesus, de Senhor, significa que esse Messias estava por cima dele. E Jesus sempre usou a palavra de Deus para falar de si mesmo, e aquilo que ele transmitiu também era a palavra de Deus. E aqui, queridos irmãos, queridas irmãs, chegamos ao ponto principal dessa reflexão de hoje. Pois, como eu disse ao início, ainda nós podemos experimentar o prazer de escutar Jesus. E como é que poderemos experimentar isso? Justamente através da palavra de Deus. A palavra que no Antigo Testamento é um anúncio, uma grande profecia da vinda do Salvador. E no Novo Testamento é a realização dessa profecia, o cumprimento das promessas de Deus ao enviar o seu Filho amado, o nosso Salvador Jesus Cristo, que nos ensinou o caminho da verdadeira felicidade. Ele que, aliás, era o caminho, a verdade e a vida. De fato, a primeira leitura falava justamente disso, quando São Paulo, ao escrever a Timóteo, a sua segunda carta, dizia: permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância, atenção, conheces as Sagradas Escrituras. E depois ele diz algo que nós temos que realmente tomar como uma verdade que há de nos inspirar e há de nos motivar a sempre querer conhecer mais e melhor a palavra de Deus. Diz São Paulo: toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça. Ensinar a nós mesmos em primeiro lugar, porque precisamos ser ensinados. Depois diz, para argumentar.
argumentar não para ficar discutindo com as pessoas, não se trata disso, até porque a mensagem da Escritura é uma mensagem de salvação e de amor, não de disputa, não de separação, mas para que argumentemos e para que possamos corrigir a nós mesmos, para que diante das nossas dúvidas, diante das tentações, diante, de todos esses ídolos que nos cercam, o poder, o dinheiro, os prazeres, a fama, quantas pessoas não acabam se vendendo para que tenham um pouco de fama, para não receber um pouco de likes nas mídias sociais? E a Sagrada Escritura nos dá argumentos. A Sagrada Escritura nos ensina que existe uma felicidade muito maior do que simplesmente ser reconhecido pelos demais com uma fama que vai durar 5 minutos no final das contas. Quantas pessoas famosas que, não sei, há 10 anos atrás ninguém mais se lembra delas, nem falo 10 anos atrás, mas de repente até ano passado. Uma fama efímera, passageira. E é aquilo que a Sagrada Escritura nos oferece, algo mais profundo. Diz São Paulo, ela tem o poder de comunicar a sabedoria, e como é importante ter sabedoria, saber viver, e uma sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. E ainda mais isso torna-se necessário se levamos em conta o que São Paulo falara pouco antes nessa mesma carta, quando afirma, falando das suas perseguições, de quantas perseguições ele sofrera, e diz: todos os que quiserem levar uma vida fervorosa em Cristo Jesus serão perseguidos. Seremos perseguidos no sentido de que seremos tentados. A nossa vida, aquilo que Jesus nos ensina, muitas vezes está em contradição àquilo que a cultura ao nosso redor propõe. E é preciso ser resistente. É preciso ser firme, é preciso ser coerente. Hoje nós estamos celebrando o martírio de São Bonifácio, esse grande evangelizador dos povos germânicos do século VIII. E todos os mártires, aliás, falam disso, de coerência, de viver num mundo que era contrário a eles e não se vender, e não querer às vezes, fazer-se amigo de todo mundo, mas de forma superficial. É óbvio que devemos sim ser amigos de todos. Aliás, mais do que amigos, devemos amar a todos. Porém, devemos ser coerentes aos nossos princípios. Não podemos vender a nossa fé como Judas vendeu Jesus por algumas poucas moedas, ou seja, por um sorriso, porque os outros pensem bem de nós. Nossa fé vale muito mais do que isso. A nossa fé nos dá salvação, nos dá paz interior, nos dá certeza de que somos amados por Deus. E, queridos irmãos, queridas irmãs, vale a pena sofrer por isso. Vale a pena morrer por isso. Que Deus nos livre, isso sim pedimos, de uma morte violenta, de ter que sofrer, mas que estejamos dispostos, porque a fé vale tudo isso. E que a Sagrada Escritura nos ensine esse caminho. Porém, e aqui termino, queridos irmãos, queridas irmãs, é preciso que nós tenhamos uma maior disponibilidade do nosso tempo para ler a Bíblia. Isso, que nós digamos a verdade, nós católicos nem sempre o fazemos. Portanto, que aproveitemos o tempo, alguns que agora, talvez por causa da quarentena, estão, não digo sem fazer nada, mas enfim, com as atividades um pouco redimensionadas, para dedicar mais tempo a ler as Escrituras. Já disse isso outras vezes, em outras homilias, e repito hoje. É tão importante e há tantos instrumentos para aqueles que dizem: mas é tão difícil ler a Bíblia, eu não entendo nada. Hoje há tantos instrumentos na internet, aplicativos, há meios para que nós, como católicos que somos, e segundo a nossa fé católica, de ler e entender melhor a Sagrada Escritura. O Salmo responsorial dizia, e aqui concluímos com chave de ouro, no refrão: os que amam vossa lei
tem grande paz. A lei de Deus é a sua palavra, são os seus ensinamentos. E aqueles que amam encontram a paz. Porém, para amar, eu preciso conhecer. E para conhecer, eu preciso ler a Bíblia. E que assim, então, nós nos disponhamos a isso, para que, conhecendo a palavra de Deus, possamos amá-la. E amando, encontremos a paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.